Meus queridos amigos diletos visitantes, a palavra do Senhor, para a qual gostaria de chamar a sua atenção, está no Evangelho do Senhor Jesus, através de Lucas. Me volto ao capítulo de número 24, para ler o versículo 46 e 47. Lucas, capítulo 24, estes dois versículos, e disse-lhes, isto é, Jesus Cristo lhes disse, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Nosso título nesta noite é Como os pecados são perdoados. Como esta obra invisível da graça de Deus, essa transação jurídica que apaga, que anula o meu pecado, que remove a culpa e que no lugar traz justificação. Como pecados são perdoados, como um pecador alcança o estado de justificação, de perdão. Gostaria de falar um pouco nesta noite sobre o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz a respeito do pecado e do perdão de pecados. Bem, o pecado, já mencionei isso algumas vezes, mas é muito importante recordar, o pecado ele acontece de duas maneiras. Em outras palavras, ele acontece em dois departamentos. Pecados são atos, palavras, ações que nós realizamos contra a santa lei de Deus, pensamentos, ações pecaminosas. E assim nós podemos falar sobre pecados de atos, de ações, pecados do coração, pensamentos, sentimentos contrários à palavra de Deus, à lei de Deus, quando nós somos também avisados pela consciência da quebra da lei de Deus. Nós pecamos de muitas maneiras, mas há um outro departamento, segundo a palavra de Deus, onde o pecado opera. Algo na Bíblia chamado, como eu mencionei, de pecado do coração. E por pecado do coração não tem em vista uma ação, como um pensamento aqui, ou um sentimento neste caso, mas tem a ver com um estado, uma condição interior. Assim, pecado na Bíblia são ações, palavras e pensamentos do coração, mas também o pecado, segundo a palavra de Deus, é uma condição, um estado de ser do ser humano, aquilo que nós somos em nossa natureza, como pecadores que somos diante de Deus. É uma condição. Em outras palavras, não são coisas apenas que acontecem antes de acontecerem, um pecado dito, pronunciado, uma ação errada, antes disso não existia. Não, há também a condição de pecador. Aos olhos de Deus, todos nós somos pecadores. E estas são as duas realidades bíblicas sobre o que é o pecado. São palavras, são pensamentos, são sentimentos, são ações. E é também uma condição, aquilo que nós somos. Por exemplo, se uma pessoa tem o hábito de mentir, de exagerar, isso é um hábito, algo comum nesta pessoa, e ela diminui a verdade ou estica a verdade para escapulir, ela está sempre fazendo isso, é porque a sua natureza é assim. Esta é a condição de pecaminosidade. Se uma pessoa está no hábito de enganar ou de tirar vantagem nos contratos, nas situações, continuamente fazendo isso, não é apenas que ela engana, mas que esta é a sua natureza interior. O Senhor Jesus Cristo definiu isso dizendo o seguinte, que é do coração, da natureza humana, que procedem os maus pensamentos, palavras, assassinatos, adultérios, furtos, tudo mais. Isso procede de dentro de nós, não é que vem de fora para dentro e nos contamina, mas conforme o nosso coração mau, a nossa natureza decaída se manifesta em palavras, em ações e pensamentos, então nós pecamos contra o Senhor. Se uma pessoa é continuamente orgulhosa, mesquinha, ou tem uma mente contaminada, poluída constantemente, isso quer dizer que é a natureza, o estado da alma, é o caráter da pessoa segundo a palavra de Deus. É uma condição em mim, uma condição em você. São chamados de pecados do coração porque estão dentro de nós e assim é o nosso caráter. É muito negativo isto, não é? Ouvir sobre isto. Mas veja, este é o diagnóstico da palavra de Deus. E se você pensar com muita calma, Deus nos deu a capacidade da razão e nos revelou a sua mensagem através de um texto racional.
onde há uma ordem de palavras, verbos, substantivo, e com a mente racional eu posso ler e entender o que está sendo dito. E se nós falamos palavras sobre salvação, conversão, arrependimento, é muito importante que nós tenhamos clareza e precisão sobre o significado destas palavras, porque elas trazem algo eterno. Assim, pecado e arrependimento, meus queridos amigos, são palavras tão importantes. E quão importante é necessário conhecer o que a palavra de Deus diz, a definição bíblica do que é o pecado e como nós alcançamos o perdão, a remissão de pecados. Assim, pecados não são apenas atos e ações que são ofensivas a Deus, mas uma disposição interior, uma inclinação. É como a lei da gravidade, não é? Ilustrando simploriamente, aquilo que sobe tem que cair, é uma força puxando, é uma lei. Bateu o martelo da gravidade, o objeto tem que voltar se está aqui neste mundo. É uma lei, assim por dizer em nós. É como uma inclinação, um peso da gravidade. O nosso caráter se inclina ao pecado. A nossa natureza é propensa a isso. De maneira que é um estado, é uma condição da alma humana. E, é claro, a outra maneira de entender o ensino da palavra de Deus sobre o pecado, que é resumido em uma pequena palavra, é a palavra culpa. Você sabe a diferença entre pecado e culpa? Pecado é a ação, a palavra, o pensamento. Culpa é a mancha que o pecado deixa em nós. Pecado é o crime, é a quebra da lei de Deus. Culpa é o boletim de ocorrência registrado contra nós que nos levará à justiça e à punição. Culpa é a consequência do pecado, é o resultado, é o produto, o subproduto do pecado. Florestas são queimadas, o resultado é fumaça na cidade, asma, bronquite, alergia. Ações, palavras contrárias à santidade de Deus, à lei de Deus são realizados. O resultado é a culpa que fica em nossa alma. E a culpa é o registro do nosso pecado diante de Deus e a consciência nos acusando e confirmando a quebra da lei de Deus. Assim, todo pecado traz consigo a culpa. De maneira que, quando nós pensamos sobre a culpa, é a culpa do pecado. E assim, para que a culpa seja removida, esse senso de condenação e morte, é necessário que o pecado seja tratado, seja lidado, seja julgado. Certo? Assim, culpa e pecado, pense sobre isso. A culpa é esta mancha do pecado. Em um determinado dia, em um determinado momento, você cometeu um pecado, o ato ficou para trás, muitos anos, desapareceu na memória, foi lá atrás, sumiu, mas ficou na alma uma mancha permanente desde então, a mancha da culpa. Embora o ato, o pensamento, a palavra tenha sido concluído, acabou, a situação já passou, já ficou para trás, a culpa, a mancha do pecado, ela fica. É o registro da nossa condenação diante de Deus. Assim, o pecado, na palavra de Deus, traz este elemento, que é o elemento da culpa. Você está percebendo a gravidade, a grandeza do que é isso? Deixe-me dizer outra coisa sobre o pecado, como ensinado aqui na palavra de Deus. Bem, a Bíblia diz que o pecado é um crime contra a lei de Deus, contra os padrões santos, morais de Deus. A palavra pecaminosa foi declarado, o ato, o pensamento, então foi uma transgressão da lei de Deus, e se é uma transgressão, é um crime contra a lei de Deus. Deus é um Deus santo, perfeito, justo, a sua lei moral, ela está em nossa consciência. Nós sabemos quando pecamos, a consciência bate o martelo, nos informa, a culpa vem, o pecado foi cometido. Assim, é um crime. O oficial de justiça bate na minha porta com uma carta e eu sou intimado. A culpa se levanta quando o pecado é cometido. Não há como fugir da culpa. Eu posso fugir do pecado, do ato, do pensamento, de lançá-lo para fora, mas a culpa me acompanha. E esta é uma maneira de Deus nos trazer a prestar contas. É uma maneira de Deus mostrar a nós conscientemente que nós possuímos uma alma eterna.
e a consciência do bem e do mal. Quando nós quebramos a sua lei, nós sabemos muito bem, não havia ninguém por perto, ninguém estava olhando, eu poderia escapar, eu fui em frente sabendo que não deveria, eu quebrei a lei do Senhor, a culpa nasce. E a culpa, queridos amigos, ela aumenta conforme nós pecamos. Todo pecado é uma transgressão da lei de Deus. Assim, esse é um assunto, eu reconheço, um assunto duro, um assunto solene, mas ele é vital para que alguém busque o perdão de Deus. Olha, eu lhe falo com sinceridade. Se não fosse para falar desta maneira franca, claro, com você, meu amigo, minha amiga, eu iria fazer outra coisa na vida. Eu deixei muitas coisas, menores, é claro, do que o Evangelho. Se fosse para brincar de igreja, montar, como se diz, uma igreja, ter um lugar, eu iria fazer outra coisa. Quando eu estou lendo esse texto, eu sei muito bem o que ele está dizendo, porque você lendo ele, você chega à conclusão, a palavra de Deus é clara. Se eu colocasse aqui um pó, um talco, uma maquiagem, com o intuito de que você não se sentisse ofendido, se eu cegasse o fio da espada, se eu dissesse, está tudo bem, paz entre você e Deus, quando não há paz, eu seria condenado por Deus um dia, e Ele requereria da minha mão o teu sangue. Assim, pela glória de Cristo, pelo bem da minha alma e da sua alma, eu devo lhe dizer com a maneira mais clara possível, algo que também você pode acessar no texto, no teu próprio livro, estudando em casa. Assim, meu exercício nesta noite, meu esforço nesta noite, é produzir sentido bíblico, é esclarecer para você o que o Espírito diz aqui, para que tendo esta informação clara, bíblica, precisa, você saiba o que fazer, que é o que você deve fazer. Assim, a minha oração é que você guarde esta compreensão e o Espírito de Deus, pela compreensão da verdade, te leve ao Senhor para a salvação, o perdão de pecados, a vida eterna. Este é o meu sincero desejo, o meu sincero anseio nesta noite. Bem, o pecado é também um insulto contra Deus. Quando você peca, você está dizendo, Deus Todo-Poderoso, eu prefiro a mim do que a você. Quando eu desprezo a sua palavra e sigo em frente, eu estou dizendo, Senhor Deus, eu prefiro este mundo, eu sinto que o mundo, essa vida, e as coisas que eu posso obter, e os prazeres que eu posso alcançar aqui, é muito melhor do que você, do que comparado com a tua palavra, a vida que você oferece. Tudo que tu ofereces é menos interessante. O teu reino é menos interessante, a tua verdade é menos interessante do que o que eu posso adquirir neste mundo. Assim, o pecado é um insulto contra o Deus eterno. É um insulto escolher esta vida em oposição à vida eterna, o mundo e suas mentiras em oposição ao conhecimento do Deus, do Criador, o conhecimento revelado em sua palavra. É um insulto a Deus, colocar-me acima de Deus. Você percebe a figura do pecado ilustrada aqui? A enormidade do pecado, quão grotesco o pecado torna uma pessoa diante de Deus. Enormidade, eu quero dizer maldade, o significado arcaico da palavra enormidade. Por isso, não perdendo de vista o nosso tema, o perdão de pecados é tão vital. Como eu irei comparecer diante do meu Criador, tendo vivido uma vida de tantos pecados, e tendo uma natureza pecaminosa. É um fato, eu irei comparecer diante dele. Assim, entender o que é o pecado e compreender a necessidade de arrependimento é vital. Eu gostaria de falar de uma maneira muito simples nesta noite. A mensagem do Evangelho é uma mensagem, sobretudo, sobre arrependimento, mas deixe-me dizer com muita clareza. Evangelho tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo. O primeiro fato a ser compreendido e guardado é que o Evangelho tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa. Não tem a ver com a liturgia, com uma teologia, com inserção numa igreja, compreensão de certas coisas. O Evangelho, o primeiro fato sobre o Evangelho é que ele tem a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o segundo fato é que a mensagem do Evangelho é, sobretudo, arrependimento. Mas espera aí, não é sobre uma boa nova? Sim, perdão, remissão de pecados,
que vem com arrependimento de pecados. Versículo 47 do nosso texto. E em seu nome, Jesus Cristo, primeiro fato sobre o Evangelho, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Você percebeu a conexão entre arrependimento e remissão de pecados? Não há perdão, não há remoção da culpa sem a remissão dos pecados. Arrependimento e remissão de pecados estão ligados na palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus insiste tanto em arrependimento. E Satanás, que é um ser como você e eu, porém muito mais inteligente e poderoso e astuto, ele sabe onde trabalhar e certamente ele trabalharia nestes conceitos bíblicos, para torcer e perverter a compreensão do que é arrependimento, a compreensão do que é pecado. É claro, é por isso que a mensagem do Evangelho é central, e sem arrependimento, o arrependimento na mensagem do Evangelho é central, e sem arrependimento não é Evangelho. Eu devo insistir nisso nesta noite, porque é o arrependimento de pecados que traz o perdão de pecados e a remoção da culpa. Agora, queridos amigos, arrependimento e perdão é a maior de todas as dádivas que alguém pode ter nesta vida. Ter teus pecados diante de Deus perdoado, a consciência apaziguada e a certeza do perdão que te traz a certeza de vida eterna é a maior dádiva possível a se alcançar nesta vida. É o início de coisas tão maravilhosas. Bem, compare isso com ganhar a cena. Muita grana. Muita grana. O que é isso? Todo o poder e influência que você pode ter na sociedade. Ser admirado, ter habilidades, ter ganhos legítimos, troféus e marcas do teu esforço. Isso não é a maior coisa na vida, porque fica aqui. Ter o perdão, a remoção da culpa, ser justificado por Deus, é a maior dádiva possível. Uma fortuna não pode perdoar os meus pecados, nem me levar ao céu. Estava lendo sobre este homem inglês, que foi julgado e absolvido, e decidiu pegar uns dias de férias no seu iate, e o iate afundou. E lendo sobre um outro que criou o McAfee, aquele antivírus, o primeiro antivírus, a mesma coisa. E um outro que, fugindo de uma perseguição no Oriente Médio, veio para os Estados Unidos e faleceu. Queridos amigos, entenda, não há habilidade, riqueza que nos salve, que nos reconcilie com Deus. Não há maior dádiva do que o perdão de nossos pecados. A maior de todas as coisas possíveis que você pode experimentar e ter é o perdão dado por Deus da tua culpa, que te dá a vida eterna. Perdão, queridos amigos, é uma palavra tão positiva e ela é tão construtiva também. Perdão traz aceitação diante de Deus. Você agora é aceito por Deus em sua presença. A oração que você faz é aceita por Deus porque Ele já te aceitou te perdoando. Deus levou em conta a pessoa de Abel, então aceitou a sua oferenda, a sua oferta. O perdão me traz a Deus, torna o meu culto, serviço a Deus aceitável ao Senhor. Você agora é aceito por Deus, o perdão cessa a guerra de pecados, a inimizade, traz paz com Deus, reconciliação, comunhão com Deus. O perdão te dá uma dignidade de status espiritual que você jamais poderia alcançar neste mundo, porque o perdão te torna algo que nós não somos antes do perdão, te torna um filho de Deus, uma filha de Deus. Porque nós somos criaturas de Deus, criados por Ele, como a cutia e o jacaré e o beija-flor. Filho de Deus é um só, Jesus Cristo, o unigênito gerado. Nós podemos ser feitos filhos de Deus, adotados em Cristo, e isto vem com perdão. Perdão é tão construtivo. Ninguém nasce neste mundo um filho de Deus, queridos amigos, mas você se torna um cidadão do céu e tem o cuidado especial do teu Criador. Perdão traz segurança, uma certeza definida, consciente de que não há mais condenação,
Ele recebeu a minha alma, Ele me receberá na eternidade, Ele me santificou me salvando aqui, Ele me receberá no seu céu de glória. Traz grande certeza o perdão. E o perdão liberta a tua mente, o teu coração e a tua vontade, porque antes do perdão, a minha mente, vontade e os meus sentimentos bem estavam presos a este mundo, a coisas desta vida. Eram as coisas desta vida que conduziam meu pensar, minha imaginação, minha preocupação, minha alegria. Eu estava preso ao aqui e ao agora. E o perdão de Deus te torna uma pessoa livre. Livre para pensar em Deus de uma maneira clara, real, para amar a Deus, para conhecer a Deus, para falar com o Senhor, ser guiado por Ele. Quão construtivo é o perdão. O perdão te capacita a orar, porque antes do perdão nós não sabemos como orar. E assim, não pense sobre o perdão de pecados como algo pequeno. Tudo que você pode ter de Deus, tudo que Deus tem para te dar, vem com o arrependimento de pecados e o perdão. Agora, permita-me dizer algo sobre o perdão de pecados. O perdão de pecados, ele não pode ser adquirido, angariado, por algum meio, por algum esforço. Ninguém consegue, ninguém conseguirá isso. Você não pode comprar o perdão por qualquer meio que seja, ou fazer uma troca pelo perdão. Há pessoas que imaginam que podem adquirir o perdão por meio de certos atos religiosos extremos. Quanto mais doloroso é o ato, mais deprivante de alguma coisa, maior é a certeza eles pensam ter de que Deus lhe dará o perdão. Se você fizer certas coisas requeridas pela religião, ser batizado, fizer penança, não é, autossacrifício, muitas obras sociais, caridades, então você adquire o perdão. Estava lendo a biografia de um ex-padre chamado Herman Reher, holandês, que veio a nascer de novo em Cristo aqui no Brasil, e depois de um outro padre chamado Aníbal Pereira dos Reis. Muito interessante. A angústia de um padre é esta. E todos eles narram que entraram para a vida religiosa pelo desejo de terem certeza de salvação. E assim o sacrifício, as rezas, toda a boa obra possível é para alcançar o mérito da salvação. A justiça, eu preciso alcançar uma justiça pelo alto sacrifício, pela renúncia da vida, perdendo a minha vida para este mundo, servindo a Deus e os santos, a igreja, a Santa Igreja, para alcançar uma justiça diante de Deus e ser justo aos olhos de Deus. Você não pode receber de Deus o perdão comprando, angariando. E o resultado, o testemunho nessas conversões, é que eles nunca encontraram paz com Deus por meio do exercício religioso. Você nunca pode comprar isso. Esse é um aspecto muito importante. É uma superstição primitiva, pagã, não encontrada na palavra de Deus, que nós podemos barganhar com Deus para adquirir o perdão. E esse é um aspecto muito importante. Segundo ponto sobre o perdão de pecados. O perdão de pecados, ele não pode ser adquirido, recebido da mão de uma outra pessoa. O que eu quero dizer é isso. Uma pessoa pode lhe perdoar por um erro que você cometeu contra ela. Mesmo um erro muito grave, não é? Você causou um mal muito grande à reputação, ao corpo, à vida de uma pessoa. E triste, cheio de remorso, você pode ir à pessoa e dizer: eu errei, me perdoa. E essa pessoa pode te dizer: eu te perdoo. Você veio pedir desculpa, você se arrependeu, eu me sinto muito irado, mas eu te perdoo. E você está tomando as medidas para consertar o erro, então eu te perdoo. Aquela palavra, aquele ato, aquela dívida. Mas saiba uma coisa: você ainda precisa ir se arrepender diante de Deus, porque o perdão de pecados não é recebido da mão de uma outra pessoa. Se foi um pecado, foi contra a lei de Deus. Se foi contra a lei de Deus, foi contra Ele que eu pequei. Não importa quão grave o mal e o pecado que eu causei contra um ser humano, foi primeiramente contra Deus. Você ainda precisa prestar contas a Deus por aquele ato cruel, por aquela traição, por aqueles pensamentos egoístas, por aquela maldade, por aquela violência. Alguém me perdoou, mas eu preciso ir a Deus ainda. Eu não fui perdoado se eu não fui a Deus.
É Ele quem diz: não matarás. É a sua lei que eu quebrei. Quando eu tirei a felicidade de alguém matando o caráter de alguém com palavras, com ações, foi Deus quem disse: não furtarás. Foi contra Ele primeiramente que eu pequei, quando eu roubei a oportunidade de alguém, os bens de alguém, a moral de alguém. Ainda que eu vá a essa pessoa e peça perdão com sinceridade, eu não tenho o perdão de Deus até que eu vá a Ele em arrependimento, confessando e pedindo a Ele perdão. Este é um outro fato bíblico sobre o que é o perdão. Como o pecado é perdoado, como o perdão é adquirido. Não é possível receber da mão de uma outra pessoa. Você ainda precisa ir a Deus para o perdão. Independente do que aconteceu, por mais grave que foi a maldade cometida ou realizada contra outra pessoa, por maior remorso que você possua, se você paga em dobro, 4 vezes mais o que você roubou, sonegou, se a viúva dessa pessoa morta no acidente te perdoa, você ainda precisa trazer a questão diante de Deus. Esse é um fato bíblico sobre o perdão de pecados. Alguém trai uma outra pessoa num contrato, numa amizade ou de qualquer maneira, a consciência não lhe deixa em paz. A pessoa confessa, demonstra remorso. Talvez a pessoa traída no negócio, que perdeu muito, venha a perdoar. Mas esta pessoa ainda tem um registro de culpa diante de Deus. Agora pense comigo sobre isso, querido amigo. Qual é o tamanho da nossa folha de culpa diante de Deus? Eu pensei que o meu mal ficou para trás e caiu no esquecimento. Eu pensei que depois que eu falei com aquela pessoa, mandei uma mensagem, tudo tinha ficado para trás e desaparecido. Perdão é recebido somente da mão de Deus. O perdão que tira a culpa. Sim, a pessoa pode me perdoar, mas porque é um pecado contra Deus. Davi nos diz a palavra de Deus, quando cometeu pecados graves e terríveis, matando um homem, roubando a esposa daquele homem, adulterando, tantas outras coisas, quando confrontado pelo pecado, arrependido de verdade, nós lemos a sua oração no Salmo 51, em 32, e ele disse: Senhor, contra ti somente pequei. O quê? Não foi contra Batseba e Urias, contra ti pequei, que diz: não matarás, não adulterarás. Você percebe? E fiz o que é mal à tua vista. Qual é o tamanho da nossa ficha para apresentar diante de Deus? Esses pecados já foram encarados e trazidos diante de Deus, mas não se esqueça, não são apenas atos e palavras. É uma condição. Assim eu preciso trazer a minha vida por inteiro ao Senhor. Um outro fato a respeito do perdão. Perdão, queridos amigos, esse é o ensino da palavra de Deus. Perdão não vem gradativamente com o tempo, com o passar dos anos. Nós temos a tendência de pensar e sentir assim. Nós cometemos várias ofensas contra Deus, os anos vão passando, aos poucos a memória vai perdendo a sua força, como uma pintura que a cor vai desbotando, uma foto que vai desbotando, e nós achamos, porque eu não me lembro dos detalhes, nem me lembro exatamente como foi, acabou, sumiu. Perdão não é alcançado com o passar do tempo, não vem com o passar dos anos, embora nós esquecemos nossos muitos pecados. Por quê? Porque diante de Deus a ofensa continua ali. Tudo está suspenso diante de Deus. Ele é onisciente, onipresente. O registro do pecado está lá anotado contra mim. Ainda embora eu consegui lutar com a consciência, chutar ela para longe quando ela voltou e usar tantas justificativas, diante de Deus permanece o pecado. E eu terei que prestar contas desse pecado. Esse é um outro fato. É muito solene este ensino da palavra de Deus. Diante de Deus não foi esquecido. Nunca irá apenas desaparecer ou sumir com o tempo. Não é como aqueles recibozinhos do caixa eletrônico, está ali guardado o número, eu preciso guardar isso aqui, é muito importante, a senha, e você põe na carteira e passa um mês, você abre, e cadê? Sumiu o impresso no recibo do banco. Não, pecados devem ser perdoados por Deus, e este perdão é um ato judicial diante da lei de Deus.
Mais um ponto importante sobre entender o que é o perdão na Bíblia. Perdão, ou melhor, pecados, eles não são perdoados automaticamente. E o que eu quero dizer é isso. Tantas coisas hoje em dia são automáticas. Eu vivo recebendo e-mail. Coloque a sua conta de internet no débito automático. É muito melhor. Você nem precisa se lembrar dela, nem se preocupar. Chegou ao final do mês, ela desaparece. Pecados não são perdoados automaticamente. Eles devem ser trazidos diante de Deus em arrependimento. E o Senhor então os perdoa, ou eles não são perdoados. Versículo 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Agora, arrependimento é o caminho para o perdão. Arrependimento é o caminho para o perdão. Arrependimento não é o perdão, é o caminho para o perdão. Se Deus não tivesse, na sua imensa misericórdia e bondade, provido um meio para lidar com o pecado, não haveria perdão. Não importa as lágrimas derramadas, o arrependimento, a tristeza, o choro, não haveria, não seria possível. Nenhum arrependimento, por mais sincero e doloroso que pareça, levaria ao perdão de pecados. Porque o arrependimento só me traz perdão porque o perdão foi provido. E perdão, queridos amigos, mais uma palavra, é aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Salvador, conquistou na cruz. Ele conquistou isso. De que maneira ele conquistou isso? Veja o versículo 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e então, e em seu nome, depois de ele ter feito tudo aquilo, se pregasse arrependimento e remissão de pecados. Foi necessário a vinda de Jesus Cristo a este mundo para lidar com o pecado, para que o meu arrependimento para com Deus, por causa dos meus pecados, pudessem trazer o perdão e a salvação. Foi esse o ato do Senhor Jesus Cristo que tornou possível a remissão de pecados, o perdão. Se Jesus Cristo, o Senhor, não tivesse morrido voluntariamente naquela cruz de dor e agonia, não haveria perdão de pecados. Não importa quanto você esfole o joelho indo daqui para a Aparecida do Norte de joelho, não importa quantas chibatadas você se dê, coisas que você se prive, se você vai morar no meio do mato, na floresta, no topo de uma montanha, nada disso pode remir, perdoar o pecado sem Jesus Cristo. É por isso que o primeiro fato sobre o Evangelho é que o Evangelho é a respeito de Jesus Cristo, que ele veio a este mundo e que ele ofereceu-se no lugar deste pecador culpado ante a lei de Deus. Como? Bem, primeiro, ele nunca quebrou a lei de Deus. Ele nunca quebrantou a lei de Deus. Isso quer dizer que ele não culpou, ele não tem um boletim de ocorrência, ele não tem um registro de ocorrência. Como um homem, sim, para representar outros homens. De que maneira? Assim como Adão representou toda a humanidade e pecou, todos pecamos em Adão, a nossa natureza adâmica pecaminosa. Então vem o Deus da glória, para no corpo como um homem, levar o pecado no seu próprio corpo e destruí-lo, matando-o na cruz. A sua vida foi uma vida perfeita, a única vida perfeita. Ante a lei de Deus que eu tenho quebrado todos os dias, bilhões, trilhões de vezes, ele nunca quebrou. Você percebe? É uma representação, ele representa o pecador diante do Pai. Ele vive uma vida perfeita, meritória. Ele tem o direito de ir ao céu, como homem falando, embora o céu pertença a ele. E por meio dele, em suas asas, em seus méritos, eu sou elevado ao céu. Ele viveu em meu lugar. E a minha montanha de pecados, os boletins de ocorrência e a punição que é a morte, o inferno, quando ele dá a si mesmo em seu corpo como uma pessoa como eu e você, aquele corpo, aquela vida sem nenhum pecado, Deus aceita a vida perfeita de Cristo como um sacrifício que não tem mancha. Sabe por que o cordeiro pequenino
deveria ser sem mancha, sem qualquer problema, sem aleijamento, sem qualquer problema, porque é um símbolo, uma representação da vida perfeita de Cristo, o Cordeiro de Deus que é oferecido sem mácula, sem mancha, sem a culpa do pecado. Ele oferece uma mente limpa, santa, sem culpa do pecado, um coração reto, santo, uma vida justa. E ali em meu lugar, Ele toma o meu boletim de ocorrência horrível, e Ele paga em meu lugar. O Evangelho é a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Sem a sua morte preciosa, a sua vida perfeita, não há arrependimento que me perdoe. Não há perdão. O Evangelho é a respeito da pessoa do Senhor Jesus. E o segundo fato a respeito do Evangelho é que ele trata do arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome foi provido por ele, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Foi este o ato. Não haveria remissão de pecados sem Cristo. Em seu nome. Sabe o que significa o nome? O nome é Jesus. Jesus, Yeshua, Jeová é Deus. Sua salvação. Esse é o significado. Em seu nome. Salvação de Deus. Se pregasse o arrependimento e a remissão. Deus proveu a salvação. Em seu nome, isto é, em seus méritos, em sua pessoa, não na superestrutura religiosa do cristianismo, não nas convenções, não nos catecismos, não na grande teologia bíblica, mas nele, na sua pessoa. Você já foi a ele em arrependimento de teus pecados? Ou você foi apenas às águas do batismo, a uma igreja, ao cristianismo? Se você não foi a Ele com os teus pecados, ainda não houve perdão de pecados. Este é um fato bíblico sobre o perdão de pecados. Em seu nome, perdão da culpa, a reconciliação com Deus, em seu nome. A palavra remissão, ela significa basicamente perdão. Eu não me delongarei no sentido dela, mas significa basicamente perdão. Agora, como então... é a pergunta que um coração ansioso irá fazer e deseja muita resposta. Como então arrepender-se para receber a remissão de teus pecados? Bem, eu vou te dizer em linhas gerais o que a Bíblia ensina também. O que é o arrependimento, como arrepender-se, perdão. Arrependimento não é a mesma coisa que remorso, certo? Nós nos arrependemos de muitas coisas que fizemos na vida. Eu tenho certeza que, como eu, você se arrepende de muitas coisas. Você tem um remorso por isso. Se eu pudesse voltar atrás. Esse não é o arrependimento bíblico, entenda isso. Arrependimento na Bíblia é acompanhado de uma outra ideia. É arrependimento para com Deus. Isso faz toda a diferença. Foi contra Ele que eu pequei, o meu arrependimento é para com Deus. Eu vou a Ele confessar os meus pecados. Eu vou a Ele em oração e digo a Ele tudo sem reservas. Eu vou a Ele como alguém contra quem eu pequei, envergonhado, triste, temeroso da punição, e eu digo a Ele: eu pequei, Senhor, contra Ti. Me perdoa, me salva, me redime. Arrependimento é para com Deus, não é um sentimento em si que permanece nesse, poxa, eu me arrependo. Se você não foi ao Senhor, de quem vem o perdão, não houve arrependimento, porque não houve confissão, não houve um ir a Ele. Esse é o primeiro fato sobre como adquirir o perdão. Você encara os teus pecados do coração, da vida, do caráter, de ações, de pensamentos. Você não tenta se justificar, você não é justificado por desculpas, mas pela vida e pelo sangue de Cristo. Assim você lança fora, você vai convicto, envergonhado e diga a Ele: eu mereço a punição, eu pequei, eu não culpo mais os meus pais, eu não culpo a sociedade, o contexto, fulano, beltrano, eu pequei, Senhor, e havia em mim o desejo de pecar em muitos sentidos.
Você não tenta ignorar o pecado e a culpa, você reconhece em oração diante de Deus. Eu pequei querendo pecar, Senhor. Eu roubei de Deus a minha vida, meu coração, tantos anos longe de Ti. Eu já fui cruel, soberbo, mau, malicioso. Diga tudo ao Senhor. Não tente se desculpar aqui no canto da mente, alguma coisa dessa natureza. É assim que nós vamos em arrependimento para o perdão. E você diz também: Senhor, eu me arrependo assim, e olhando para o meu estado, eu não tenho nenhuma base, eu sei que eu vou ser condenado, mas eu tenho aprendido que o Senhor enviou o Teu Filho, e eu dependo dEle, eu vou a Ti por meio dEle, me perdoa, me salva, me reconcilia, faz de mim um filho de Deus. É assim que nós recebemos o perdão de pecados. Nós vamos a Deus em arrependimento, por meio dos méritos de Cristo. Eu não serei recebido em meus méritos. Diante de Deus eu sou condenado e lançado nas trevas eternas. Eu vou a Ele em arrependimento, porque Ele comanda o arrependimento, confessando tudo, e eu vou por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu dependo dEle. Eu creio na morte do Teu Filho. Eu creio que o que eu faça nesta vida não pode contribuir. E o Senhor também não requer estas coisas de mim. O Senhor requer os méritos e a justiça de Cristo, não a minha própria justiça. Eu vou sem justiça, eu vou culpado, eu vou para receber a justiça que foi derramada sobre Cristo, para Ele ser diante de mim, diante de Ti, a minha justiça. Essa é a lógica bíblica do arrependimento, que traz o perdão de pecados. Eu creio, eu vou a Ti, eu me lanço a Ti. Seja você um pecador contumaz, um pecador bom, um pecador mau, um pecador religioso, um pecador irreligioso, um forte pecador, um fraco pecador, um tímido pecador, é um pecador. Eu sou um pecador por natureza, por nascimento e por trilhões de atos, pensamentos, sentimentos diante de um Deus santo que não pode fechar os seus olhos, mas deve me julgar. Assim eu venho, Senhor, perdoa minha alma, me lava completamente a tudo o que eu posso fazer. Eu suplico a Ti, crendo que o Senhor me receberá, me perdoa. Eu confesso a Ti. Você começa a confessar. E normalmente Deus põe o holofote na consciência em algum pecado proeminente. Nós começamos por ali. Você não vai conseguir trazer todo o inventário de pecados. Você traz a tua vida pecaminosa. Você clama por perdão. Você clama por salvação. E é claro, ao se arrepender, você significa o que você está dizendo. Não é um mantra, uma repetição, algo que você tem que memorizar e pensar: como é que eu vou? Eu tenho que repetir isso aqui. Não, você põe a tua alma nisso aqui, você se derrama diante do Senhor em um grande clamor. Então é como se Deus dissesse: justificado, você está limpo, eu tenho autoridade, meu filho morreu, eu aceito os méritos dele em teu lugar, você está limpa, perdoada. E ele diz isso à nossa alma, e a nossa alma então sabe por quê? Porque se Ele juridicamente perdoou o pecado, Cristo pagando, então neste momento que eu vou a Ele por Cristo, tendo pago o meu pecado, Ele remove ali a culpa do pecado. E a paz de Deus, que excede o entendimento, toma o meu coração. Justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus, pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. A culpa removida é a marca que o pecado foi julgado em Cristo. Assim não há mais condenação, nem temor da condenação. Não é maravilhosa a salvação que Cristo alcançou? Oh, meus queridos amigos, eu preciso concluir. Quando você for ao Senhor Jesus Cristo dessa maneira que eu mencionei pela palavra, para o perdão, para a salvação, Satanás irá junto com você, para te acusar, para se interpor, para torcer a palavra de Deus. Simplesmente se lance a Ele em arrependimento e fé. Qualquer pensamento que cruzar a tua mente,
não há esperança, já fui longe demais, não há esperança para mim, eu sou um pecador especial. Simplesmente vá a Ele. Tudo foi provido. Tudo já foi provido pelo Senhor Jesus. Vinde às bodas, diz o Senhor. As bodas de meu filho, tudo foi provido. Vinde, vinde, vá, querido, vá com a fé nesta noite. Diga a Ele tudo. Uma simples fé verdadeira, acompanhada de um arrependimento sincero, a alma se dirigindo a Deus. Se entregue a Ele e você saberá o poder de Deus e o perdão de Deus e a culpa, junto com o temor da condenação e as dúvidas, serão retiradas. E você saberá que Ele te salvou. Que palavras tão maravilhosas. Ele morreu e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações. No Brasil, hoje, em São Paulo, o mesmo arrependimento pregado há 2000 anos atrás. A mesma salvação. O mesmo Cristo, o mesmo Deus, o mesmo Espírito aqui nesta noite que esteve em Pentecostes, poderoso para perdoar, poderoso para salvar. Creia e vá a Ele em arrependimento. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus, nosso Deus, graças te damos pelo Senhor Jesus Cristo, justiça nossa, por uma salvação tão maravilhosa quando pensamos sobre este plano, este esquema glorioso e eterno para salvar pecadores, para que a tua lei permanecesse de pé e o Senhor fosse tanto justo como justificador daquele que crê no Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Senhor, e abre o nosso entendimento e implanta a convicção da nossa necessidade e a convicção de que aos teus pés, por causa de Jesus, há perdão reservado a todo pecador arrependido. Nós clamamos, nós rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo e para o teu louvor. Amém.